Criaturas míticas têm sido assunto por milhares de anos, desde os antigos marinheiros que relataram lulas gigantes kraken que eu já falei antes, até os dragões modernos que vemos na televisão e sereias que todos nós amamos aprender sobre. Mas quanta verdade existe por trás do vasto catálogo de criaturas míticas? Sempre me questionei se não há alguma verdade por trás dessas histórias para terem sido relatadas. Desde a criatura mítica mais famosa da Inglaterra, até os relatos assustadores e uma suposta foto de Lustica, o enorme polvo das Bahamas. Aqui estão 5 fascinantes criaturas míticas e os possíveis avistamentos e encontros com elas. O Homem-Cão. Os relatórios do mítico Homem-Cão de Michigan não são novidade. O primeiro avistamento foi relatado em 1887 no condado de Wexford, e acredita-se que a criatura, semelhante a um cão, ronde a área do rio Manistee desde os dias da tribo Ottawa. A criatura é descrita como tendo entre 5 e 8 pés de altura, com características caninas e corpo humano. Seus traços mais marcantes são os olhos azuis ou âmbar penetrantes e o grito semelhante ao humano. Ao longo dos anos, avistamentos foram relatados em vários locais do Michigan. Em janeiro de 2016, um residente do oeste de Michigan decidiu passear na floresta da família. A caminhada foi tranquila até ele parar para fumar, quando notou uma figura à distância que não era humana. O homem relatou que a figura, de ombros muito largos, estava de pé, rosnou e saltou para a floresta. Outro avistamento relatado ocorreu nas florestas do condado de St. Clair, Michigan, em fevereiro de 2015, quando uma mulher descreveu ter visto um encontro entre criaturas que se assemelhavam ao homem-cão ou possivelmente ao pé grande. Ela descreveu os animais como do tamanho de um homem médio em pé, com orelhas pontudas, pelagem marrom irregular e, no lugar de patas, tinham mãos e pés humanos com garras em vez de unhas. A mulher, que deseja manter o anonimato, conseguiu gravar um vídeo. O texto é muito curto e difícil de compreender, mas tente analisá-lo. Na mesma área, um caçador fotografou uma criatura desconhecida que ele acredita ser um homem-cão se alimentando. É difícil compreender, mas você acredita nas histórias e que a criatura poderia existir? Ou você acredita que o homem-cão é apenas uma lenda urbana? Monogrande é espanhol para macaco grande, e encontros com essa criatura são surpreendentemente comuns, mas recebem pouca atenção. Relatos de uma criatura parecida com um macaco datam de 1533, quando exploradores espanhóis registraram que os nativos sul-americanos contavam histórias de uma criatura chamada Maramondas, que significa macaco de pernas longas. Mesmo Sir Walter Raleigh relatou avistamentos de uma criatura gigante tipo macaco na América do Sul. Apesar de não tê-la visto pessoalmente, ele ouviu relatos suficientes para acreditar em sua existência. O naturalista Alexander von Humboldt, que explorou a América do Sul no início do século XIX, foi informado por nativos e missionários sobre criaturas peludas semelhantes a humanos que construíam cabanas e se alimentavam de carne humana. As comunidades com as quais ele conversou tinham certeza de sua existência. No entanto, talvez o exemplo mais falado e conhecido de um possível monogrande foi em 1920, com o incidente do macaco Delois. François Delois, um explorador geológico suíço do início do século XX, afirmou que enquanto acampava perto do rio Tara, na Colômbia, seu grupo foi abordado por 2 grandes criaturas. No começo, eles acharam que eram ursos, apesar de suas características se assemelharem mais a macacos. Tendo medo de que suas vidas estivessem em perigo, eles começaram a atirar nas criaturas e feriram fatalmente uma delas. O grupo percebeu que a criatura não era de nenhuma espécie conhecida, então decidiram posar com a carcaça morta e tirar algumas fotos antes de esfolar o animal e guardar sua cabeça e pele. Quando François retornou de sua expedição, ele manteve o encontro com a fera para si mesmo, e não foi até 1929, quando um amigo dele estava olhando o registro da expedição de Deloitte, que ele se deparou com a fotografia e a história completa foi revelada. Claro, houve alguma controvérsia sobre a autenticidade da foto e o relato do que aconteceu, pois ele afirma que o crânio e a pele da criatura foram perdidos durante a expedição. Seja qual for a verdade, a fotografia e as lendas são bastante interessantes, e eu adoraria ouvir suas opiniões.
cabeças de melão. Este é possivelmente o mais estranho da lista. Os cabeças de melão são supostos humanoides mutantes que dizem vagar pelas florestas de Michigan, Ohio e Connecticut. Há muito pouca informação sobre eles, mas sabe-se que vieram à luz na década de 70 e suas histórias dependem da região em que são encontrados. Em Michigan, houve avistamentos em florestas próximas ao condado de Ottawa e da propriedade Felt Mansion. Isso é perto do agora dilapidado asilo Insano Junction. O asilo abrigava crianças com hidrocefalia, uma doença cerebral que causa aumento excessivo da cabeça. Após anos de abuso físico e emocional, disse que as crianças escaparam e viveram nas florestas ao redor. Outras versões da história dizem que as crianças abusadas se vingaram do médico que infligiu seu sofrimento, matando-o, cortando seu corpo e espalhando-o pela propriedade. Em Ohio, uma lenda semelhante conta que em Kirtland, os cabeças de melão eram órfãos, sob os cuidados do misterioso Dr. Crow, que realizava experimentos horríveis nas crianças, resultando em cabeças enormes e membros deformados. Assim como na história de Michigan, as crianças se vingaram do médico, incendiando o orfanato e fugindo para a floresta, onde ainda vivem. Em outra versão de Connecticut, os cabeças de melão são pacientes que fugiram de um manicômio em chamas para criminosos insanos. Após fugir para a floresta e praticar canibalismo e endogamia, desenvolveram hidrocefalia. As pequenas variações nessas histórias tendem a apontar para o mito em vez de qualquer verdade real, já que nenhuma fotografia ou evidência concreta jamais foi apresentada, além de histórias passadas. Se você mora em áreas onde esses supostos humanoides vivem, compartilhe informações para ajudar a esclarecer sobre esses seres misteriosos. Vale lembrar que a hidrocefalia é muito real, e de maneira alguma estou tentando trivializar essa condição ao falar sobre esses supostos seres míticos e lendas urbanas. Jack, o Saltador. Jack, o Saltador, é uma das criaturas míticas mais célebres da Inglaterra vitoriana. O primeiro avistamento relatado foi em 1837, quando ele foi descrito como uma criatura semelhante a um humano, com características faciais aterrorizantes, olhos vermelhos ardentes, barba de bode, orelhas pontudas, chifres, mãos com garras e uma surpreendente habilidade de pular telhados e paredes. Depois dos primeiros relatos, avistamentos das criaturas foram vistos por todo o Reino Unido. Em outubro de 1837, uma criada chamada Mary Stevens teria sido atacada por uma delas enquanto caminhava pelo Clapton Common. No dia seguinte, a criatura pulou na frente de uma carruagem, assustando os cavalos, fazendo o cocheiro perder o controle e capotar. Várias testemunhas do incidente afirmaram ter visto a criatura fugir da cena, pulando sobre um muro de 3 metros enquanto murmurava em uma voz aguda. Os incidentes se tornaram mais frequentes e a imprensa apelidou a criatura de Jack Saltador, alertando as crianças sobre o ser que se escondia nos telhados de pubs, igrejas e residências. Logo, o pânico se instalou e Jack era visto por toda parte. Parecia que o público estava tendo dificuldade em distinguir entre verdade e mito. A última aparição relatada foi em 1904 e desde então houve muitas teorias sobre quem e o que era o Jack de Mola, no calcanhar. Seja lá o que fosse, causou um verdadeiro caos na época, bem parecido com a loucura dos palhaços assassinos que vivenciamos recentemente. Lusca. A Lusca é um monstro marinho desconhecido, pensado para ser um polvo gigantesco que foi avistado nos mares ao redor do Caribe, principalmente nos buracos azuis ao redor da ilha de Andros, nas Bahamas. A única foto de uma possível Lusca foi tirada em 1896, quando 2 meninos avistaram uma criatura na ilha Anastasia. Eles relataram a descoberta ao fundador da Sociedade Histórica de St. Augustine, Dr. Whitweb, e ele estudou a enorme carcaça. Ele concluiu que eram os restos de um polvo gigante nunca antes visto, e adquiriu o nome de Monstro de St. Augustine. Após anos de especulação, uma nova descoberta foi feita em 2011, quando o corpo de uma enorme criatura marinha encalhou em uma praia nas Bahamas. As testemunhas descreveram a carcaça como apenas parte do monstro, e os pescadores locais a reconheceram como um polvo gigante e acreditaram que era a lendária Lusca. O fato de haver muito poucas testemunhas dessas criaturas ferozes não significa que podemos descartar sua existência, porque, como diz a lenda, se você encontrar uma, não sobreviverá para contar a história, pois esses predadores sempre vão para a matança. Essas são 5 criaturas míticas fascinantes. Espero que tenha gostado. Antes de ir, informo que a revista Top 5S Thriller já está no ar.
Estamos animados, pois é a primeira revista moderna a investigar exclusivamente temas assustadores e paranormais. Nesta primeira edição, abordamos avistamentos antigos de fantasmas, desde a Roma Antiga até os encontros paranormais assustadores ocorridos na histórica Torre de Londres. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado e que ame a nova revista. Como sempre, te vejo no próximo vídeo.